Estamos estudando Noção Nova da Vida dos Adultos, a Igreja e o Sustento Missionário. No trimestre Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Revista comentada pelo pastor Wagner Gavi, lá de Curitiba. O texto diz: Meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses 4, 19. Verdade prática: o sustento missionário é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. Glórias a Deus. Então, estaremos estudando a respeito disso, do sustento missionário, né? É mais uma lição, né, que complementa o tema que temos estudado nesses dias, nessas últimas semanas, né, que a gente falou sobre, começou, né, falando sobre a nossa responsabilidade individual, né, de orar, de contribuir, de fazer missões. Vimos a responsabilidade da igreja com os missionários. Na lição passada falamos dos missionários fazedores de tenda, né, aqueles profissionais que, né, eles se sustentam, mas também a sua profissão é uma porta aberta para ser missionário em lugares que não vão aceitar um missionário convencional. Glórias a Deus. Mas a gente vai continuar falando desse tema, dessa responsabilidade, e hoje a gente vai falar sobre o sustento do missionário. Embora Paulo, né, como vimos na lição passada, ele não queria se fazer pesado, né, ele queria manter ali, né, essa condição de que, embora ele tendo o direito, ele não exigia que a igreja o ajudasse. Embora a igreja às vezes prestigiava os falsos apóstolos, e Paulo ensina, né, que teria esse direito, mas ele deixou para lá, ele não fez questão, né, preferiu trabalhar para não ser pesado. A gente vai ver que já citávamos também na lição passada que a igreja de Filipos era diferente da igreja de Corinto, né? Ela entendia a importância do trabalho de Paulo e contribuía para aquela obra. Glórias a Deus. Os objetivos da nossa lição são explicar a relação da igreja de Filipos com o sustento missionário, elencar os princípios básicos do sustento missionário e conscientizar a respeito da importância do investimento financeiro na obra missionária. Texto bíblico 5 de Filipenses 4, de 10 a 20. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Se está abatido, se também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas. Estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem em tomar parte da minha aflição, e bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, o nosso Deus e Pai, seja dado glória para todos sempre. Amém. Glórias a Deus. Chama atenção nesse texto, é o versículo 17, né? Não que procure dádivas, mas procure o fruto que aumente a vossa conta, né? Então, Paulo, né, sabia, né, que tinha aquele direito, por exemplo, na igreja de Coríntios, como já citamos, mas os filipenses faziam isso, né, com liberalidade e com grato, né, por amor à obra, por amor a Paulo. E Paulo, então, ele tinha essa certeza, né, que a conta deles estava aumentando, não diante de Paulo, mas diante do próprio Deus. Como vimos na lição passada, né, ele se lamentou de não ensinar isso aos coríntios. Os coríntios deixaram de ser mais abençoados se observasse, né, a obra missionária como os filipenses faziam, né? Então, quando contribui, é abençoado. E os filipenses estavam sendo, Deus iria suprir todas as necessidades deles, e os coríntios perderam, né, essa oportunidade de contribuir para a obra de Paulo.
A introdução diz o seguinte: o propósito dessa lição é estudar de maneira bem específica a respeito do sustento financeiro da obra missionária no cenário atual. Iniciaremos o nosso estudo a partir da porção bíblica de Filipenses 4, 10 a 20. Em seguida, destacaremos alguns princípios básicos à luz de Filipenses. Finalmente, faremos uma comparação entre o entendimento da Igreja de Corinto e o da Igreja de Filipos, a respeito da consciência do sustento missionário, enfatizando a importância de reconhecer o sustento financeiro da obra missionária como um dever dos membros da igreja local. Já viu desde a lição que a gente falou sobre a nossa responsabilidade pessoal, né? A missão é de Deus, seu Filho fez a missão, foi enviado, o Espírito Santo pode dar continuidade através do corpo de Cristo, somos nós. Se nós não formos além fronteira, a gente pode, aleluia, socorrer, sustentar aquele que vai. Louvado seja o nome do Senhor. Não deixando, é claro, de fazer a nossa parte localmente. Então, a gente vai ver aqui nessa lição isso, que é dever dos membros da igreja local, o sustento, né, daquele missionário que está se arriscando, está, por amor às almas, fazendo essa obra, e nós podemos ser co-participantes, aleluia, tanto da obra como dos galardões, né, porque Deus também vai nos recompensar. Que tenhamos o perfeito entendimento de que investir financeiramente na obra missionária é ajuntar tesouros na eternidade. Louvado seja Deus. Primeiro tópico, a igreja de Filipos e o sustento missionário. Primeiro subtópico, Paulo e a igreja de Filipos. O texto de nossa leitura bíblica em classe mostra que o apóstolo Paulo aceitou a oferta dos crentes da igreja de Filipos, que foi entregue voluntariamente ao apóstolo, de modo que serviu para o seu sustento. De fato, o apóstolo era um missionário que vivia por fé. No trecho de Filipenses 4, 10 a 20, vemos um obreiro que havia experimentado mudança e escassez na vida. Quando estava a serviço do Sinédrio, ele tinha uma vida mais abastada. Quando, porém, passou a ser um seguidor de Jesus, sua vida financeira não foi mais a mesma, né? Então, glórias a Deus, né? Ele vivia pela fé, sabia que Deus cuidava e, como ele disse, sabia ter abastança e sabia passar necessidade, né? Ele viveu em luxo, né? Viveu com toda a autoridade e prestígio ali, né? Tinha ali junto ao Sinédrio, né? Como fariseu, ele tinha autoridade, né? Como ele vai ali, pede cartas para poder ir prender os cristãos, né? Mas agora não. Depois que ele se tornou crente, né? Ele não ficou próximo, né? Como muitos acreditam, né? Pelo contrário, né? Ele disse que ele ia padecer em nome de Jesus. E claro que seu nível econômico diminuiu para não poder trabalhar para se sustentar, né? Então não tinha mais as regalias que ele tinha antes. Mas mesmo assim, né? O importante era servir a Deus. Aleluia. Mesmo padecendo necessidade, ele sabia que podia todas as coisas naquele que o fortalecia. Glórias a Deus. Segundo subtópico, o privilégio de participar do sustento missionário. À luz do exemplo da igreja de Filipos, os membros e os obreiros da igreja local têm o privilégio de serem participantes do sustento financeiro e de apoio aos missionários e suas famílias por meio da secretaria ou do departamento de missões da igreja. Um privilégio, né? É melhor dar do que receber, porque quando eu dou, eu tenho, né? Deus já me deu. Glórias a Deus. É um privilégio. Lembra quando Moisés, né, faz ali a campanha ali para construir o tabernáculo, né? E pede para que os israelitas, né, doassem. Chega um momento que ele tem que dizer, pare de doar, porque já tem demais, né? Então é um privilégio você poder fazer algo em relação ao reino de Deus. Ora, os filipenses faziam isto com alegria, de maneira voluntária. Filipenses 4,15. Assim, conforme já estudamos, orar, interceder, acompanhar e financiar o ministério dos missionários é um privilégio específico dos membros da igreja local. Aqui ocorre uma relação espiritual de muita confiança em que o corpo de Cristo sustenta e apoia os obreiros transculturais, né? Então, a igreja é um privilégio, para os crentes é um privilégio ser co-participante da obra que o missionário está fazendo, e o missionário tem, né, essa relação de confiança, ou seja, ele crê, ele confia que a igreja não vai desamparar. Glórias a Deus. E o terceiro subtópico, esferas de sustento missionário. O trabalho missionário envolve muitas esferas que precisam ser financiadas economicamente. Quando uma igreja envia um missionário para um determinado país, deve haver um planejamento financeiro que custeie alimentação, moradia, transporte
e demais necessidades de diferentes naturezas de acordo com o contexto cultural em que o missionário e sua família estão inseridos. É uma tarefa de grande responsabilidade, em que, caso não haja cumprimento rigoroso do sustento financeiro, o trabalho missionário pode ser gravemente comprometido. Por isso que devemos relembrar de que Deus recebe a oferta que oferecemos aos missionários e se compromete a abençoar-nos e suprir todas as nossas necessidades por causa desse investimento santo. Filipenses 4, 18, 19, né? Quando a gente cuida da obra, Deus cuida de nós. Louvado seja o nome do Senhor. A gente vê que existem muitas coisas, né? O missionário tem que se preocupar, que tem que ter recursos, né, para poder suprir ali suas necessidades, né? Alimentação, moradia, né? Remédio. Às vezes também o próprio missionário, em vez de, como citávamos esses dias na classe, né? Você faz a obra onde está os seus parentes, sua parentela, né? Muitas vezes você passa em algum aperto ou uma necessidade, você vai ali na casa do parente, pede socorro. Mas o missionário está longe da sua parentela, está longe de tudo, ele não tem um parente assim para pedir socorro no campo missionário. Pelo contrário, ele que vai ter que socorrer, né, aqueles que estão passando necessidade, que irão à sua casa. Então, como é importante ter esse sustento regular e de forma constante para, né, suprir toda a necessidade dele no campo e de sua família, claro. Segundo tópico, princípios básicos acerca do sustento missionário pela igreja. Primeiro subtópico, o custo do sustento financeiro. Antes de se lançar em qualquer projeto missionário, a igreja local deve fazer os cálculos do custo, conforme mencionado por Jesus nos Evangelhos de Lucas, né? Fazer uma torre, tem que saber quanto vai gastar, ou enfrentar um exército, tem que saber quanto soldado vai. Então, a igreja tem que planejar, tem que se preocupar, né? E fazer tudo, né, de forma calculada. Por exemplo, é necessário estudar o padrão de vida do país para onde o missionário será enviado. É prudente que previamente seja estabelecido um contrato entre a igreja e o missionário, estabelecendo todas as tratativas acordadas com o missionário e sua família antes do envio deles. Tudo deve ser feito com muita clareza e correção. Nesse sentido, a igreja local envia e assume a responsabilidade financeira como missionário, né? Já vai sabendo que a igreja vai fazer por ele, né? E por sua família, e a gente tem que, então tudo tem que ser planejado, tem que ser pensado, né? E embora seja uma obra de fé, né? Depois a manutenção, mas já tem que haver todas as contingências ali, todo o planejamento para o envio desse missionário. Esse compromisso deve ser ajustado periodicamente, de acordo com o exame criterioso dos custos da obra a ser desenvolvida, tais como transporte missionário até o local de atuação da obra, moradia, educação, saúde da família e tudo que esteja relacionado à instalação do missionário com sua família naquele país. Isso respaldará a obra missionária até que essa adquira condições de se autossustentar e dar assistência aos obreiros em todas as áreas de sua vida. Glórias a Deus. Então, tem que também ser reajustado, né? O custo de vida em todos os países cresce. A cada dia cresce, tem que ser tudo recalculado, né? E orar para que em um momento a igreja cresça ali naquele lugar. Em vez dela estar recebendo, ela vai agora dar, né? Ela vai fazer missão em outro lugar. A gente citou na lição passada a respeito do missionário, né, que saiu do Brasil, foi para o Japão, o pastor Yamamura, e hoje, né, a sua igreja, claro, cresceu e faz missão no Peru, né, por exemplo. Então, a igreja ela vai chegar um momento que poderá sustentar, se autossustentar, sustentar um missionário e até começar agora a gerar frutos, gerar filhos. Glórias a Deus. Segundo subtópico, princípios básicos do sustento missionário. Com base no texto bíblico de Filipenses 4, 10 a 20, apresentamos alguns princípios básicos a respeito do sustento missionário. Vejamos. A. O suporte financeiro deve ser feito de modo organizado, sem ignorar a carência e a necessidade do missionário no campo. Não tem que haver essa organização, tem que observar também as novas necessidades. B. O sustento deve ser coletado nas igrejas e entregue regularmente aos missionários de um modo eficiente e responsável. Também tem que ter esse canal, né? Como chegará lá o dinheiro. C. O sustento de missões é uma resposta voluntária
dos fiéis que, em gratidão a Deus pela salvação, apoia a proclamação do Evangelho e por isso doa voluntariamente ofertas para sustentar os missionários enviados, né? Então, não é algo compulsório, né? Então, não se deve obrigar os crentes a dar. Sim, tem que conscientizá-los para que eles façam de forma voluntária e amorosa, né? Paulo poderia exigir seu direito em Coríntios, mas não quis. Mas os filipenses não precisavam falar nada. Já estavam ali ajudando em outros lugares que Paulo passou. Também Paulo recebeu a oferta ali dos filipenses. O sustento deve ser mais do que o básico, deve ser amplo de acordo com a natureza que trabalha o missionário, né? Já falamos, às vezes não é nem só para ele, às vezes ele também está fazendo ali um trabalho social. E letra E, o sustento de missões deve ser feito de um modo constante e permanente, né? Não é mandar esquecer o missionário lá. Tem que cuidar dele, né, durante todo o tempo que ele está lá na missão. Glórias a Deus. Terceiro subtópico, um apoio fiel e permanente. O apóstolo Paulo elogiou os filipenses pelo apoio fiel e permanente ao seu ministério. Está aqui no versículo 16 da leitura, né? Porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica, né? Então sempre eles estavam contribuindo. Nesse sentido, a necessidade dos missionários não pode ser ignorada por causa da falta de um planejamento bem feito. Versículo 15 da leitura diz: E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar, a receber, senão vós somente. Os Filipenses, essa igreja realmente é um exemplo para nós. O fato é que os missionários dependem da fidelidade dos fiéis, em quem eles confiam para preservar no apoio, oração e doação. Nesse aspecto, o desafio da igreja local não é somente enviar, mas também manter o sustento missionário, não abandonando o obreiro e sua família no campo de trabalho. Tópico 3 diz: aprendendo a investir na obra missionária. Então, essa obra, né, aqui no último subtópico, ele falou em doação. O santo pastor Kleber Amorim, de Criciúma, ele cita que, né, a contribuição que a gente faz para a obra missionária não é uma doação. Né? Doação denota algo semelhante a uma caridade, né? Ajudando ali um pobre. Não, é uma contribuição no sentido de que você está coparticipando, você está, né, colocando também a sua mão ali no arado junto com o missionário. Né? Não é algo que você está dando assim, uma moedinha, né? Uma esmola. Né? A gente tem que entender que é realmente uma contribuição. Como a gente vai ver aqui nesse tópico, é um investimento. Mas eu estou investindo em quê? Você está investindo no reino dos céus. Você está juntando tesouro nos céus. Você não vai ter nenhum retorno financeiro disso na terra, mas certamente vai receber no céu. Então a gente é co-participante da obra, a gente está fazendo a obra junto com o missionário. E como citei, até dos galardões seremos também participantes. Primeiro subtópico, Igreja de Filipos versus Igreja de Corinto. Ao contrário da Igreja de Corinto, a Igreja de Filipos era um exemplo de generosidade missionária. Filipenses 4, 15 a 19. Pois, como vimos, ela enviava oferta para o sustento do apóstolo Paulo. Não obstante a Igreja de Corinto ter deixado um exemplo na mudança dos dons espirituais e no conhecimento das coisas de Deus, 1 Coríntios 1, de 4 a 7, 12 de 1 a 31, 2 Coríntios 8, 7, 12 a 7, seus membros demonstraram insensibilidade quanto ao sustento financeiro do seu missionário. O apóstolo Paulo, infelizmente, por não ser generoso à Igreja de Corinto, precisou da intervenção de outras igrejas para que o apóstolo pudesse exercer suas atividades. Né? A gente vê mais uma vez essa diferença de uma igreja para outra. Embora os coríntios eram cheios dos dons espirituais, mas precisou Paulo também ensiná-los, né, a manter a ordem, né, a ter amor, né, e a viver uma vida de santidade, porque embora tinham os dons, mas estava na bagunça. Né, e a gente vê que além disso eram insensíveis à necessidade ali de Paulo. Precisou Paulo receber auxílio de outra igreja. Portanto, precisamos compreender de forma plena a importância da contribuição financeira em favor da obra missionária.
Gálatas 6:6, Romanos 15, 25, 28, 1 Timóteo 5, 18, 1 Coríntios 9, de 9 a 14. E como vimos na lição passada, Paulo se lamentava de não ter ensinado isso aos coríntios, né? Eles aprenderam a contribuir ou investir para que eles também fossem abençoados, como os filipenses eram. Segundo subtópico, tendo consciência de nosso dever. Contudo, o apóstolo Paulo ensinou à igreja de Corinto que contribuir para a obra missionária é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. Segundo Coríntios 9, 6 a 8. E diz assim, e digo isto, o que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia abundância, abundância se fará. Cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer mudar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, toda a suficiência, amudeis em toda a boa obra. Louvado seja Deus. Hoje não é diferente, pois a oferta que oferecemos para o sustento missionário, o Senhor recebe com alegria. Esse ato nos dá a certeza de que Ele irá suprir todas as nossas necessidades. Filipenses 4,19. Assim, investir na obra missionária é a certeza de que estamos ajuntando tesouros no céu. Mateus 6, 20 a 21. Né? Então, ressaltando que aqui não se trata de uma barganha. A pessoa está investindo em uma obra séria, né? E, como eu já falei, sendo como participante daquela obra missionária, né? Não se trata aqui, né, de algumas igrejas que querem ensinar e às vezes só arrecadar, né? E começam a usar esses versículos de forma isolada, né? Querendo dizer que dê que Deus vai te dar, né? Dê 1000 que Deus vai te dar, né? 10 vezes, 100 vezes mais. Não se trata disso. Esse investimento você não vai ganhar nada aqui na terra, você vai ganhar no céu. É claro que Deus cuida e nos supre as necessidades, mas não é tomar lá da cá, né? Deus é bom. Louvado seja o Senhor. Nós temos que ter amor pela obra. A missão é de Deus. Seu Filho fez, o Espírito Santo está fazendo. Mas carece de nós. Louvado seja o Senhor do corpo de Cristo, do qual fazemos parte. Bendito assim. Esse é o subtópico pessoas financiando a obra divina. Em Lucas 8, 1 a 3, um grupo de mulheres acompanhavam nosso Senhor e o serviam com seus bens, ou seja, sustentavam financeiramente o ministério de Jesus e seus discípulos. Assim, a responsabilidade do financiamento para a expansão da mensagem do reino de Deus é algo que podemos rastrear antes mesmo da origem histórica da igreja. Isso nos revela que, apesar da impossibilidade de a maioria dos cristãos fazer missões transcultural diretamente no campo, ela pode sustentar o ministério de um missionário e, a partir dessa resolução, garantir a execução da obra de missões transculturais. Portanto, atentemos para a palavra de Hans Soutelo, missionário inglês na China. A obra de Deus, feita segundo a vontade de Deus, jamais terá falta dos recursos de Deus. Né? Nós cremos que Deus é o dono do ouro e da prata. Mas como é que vai chegar o ouro e a prata na mão do missionário? Deus nos abençoa e a gente abençoa os missionários. Louvado seja o Senhor. Então nunca vai faltar recursos. Deus sempre vai ter alguém para usar nesta obra e também no apoio à obra missionária. Glórias a Deus. Que sejamos nós, aleluia, por amor às almas, por amor a tudo aquilo que Jesus fez por nós. Concluindo, nossos dízimos e ofertas são uma maneira de reconhecermos a soberania de Deus em nossa vida e a vontade divina a salvação dos perdidos na terra. Para que essa meta seja alcançada, Deus conta com cada um dos seus filhos, com todos os seus dons e talentos. Deus conta com você para entrar no seleto grupo de mantenedores da obra missionária. O Senhor, nosso Deus, conta conosco para fazermos chegar Bíblias, literatura e missionários aos povos que ainda não foram alcançados com a mensagem de vida eterna. Glórias a Deus. Né? Então, orar, contribuir, fazer missões. É a nossa responsabilidade individual e o sustento missionário, né, está incluído, né, nessa responsabilidade. Amém? Bendito é o nome do Senhor. Na próxima lição importante, vai falar sobre o desafio da janela 1040. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Maravilhoso eterno Deus, louvamos e agradecemos por essa lição.
Agradecemos também para aqueles que estão fazendo a tua obra no mundo, Pai, sofrendo, Pai, muitos perigos, Senhor Jesus, carecendo, Pai, da nossa contribuição, da nossa ajuda. Possamos também dar as mãos, Senhor Jesus, e fazer essa obra, Pai. Louvado seja o nosso Senhor. Continua abençoando a tua igreja, Pai, de forma tão graciosa, Pai, que o Senhor tem feito conosco, que possamos ser mais gratos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e sempre. Amém.